Welcome back, everybody. Pascal here from Neutrality Studies. Bem-vindos de volta, pessoal. Aqui é o Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou acompanhado por Guy Mettan, um jornalista e político suíço que atualmente atua como membro do parlamento em Genebra, um dos 26 cantões da Suíça. Monsieur Mettan também é autor do livro Creating Russophobia, From the Great Religious Schism to Anti-Putin Hysteria, publicado em 2017. Seja bem-vindo, Monsieur Mettan. Monsieur Mettan, welcome. Muito obrigado por convidar para esta conversa. Acompanho suas entrevistas regularmente e realmente aprecio o que você está tentando fazer. Thank you very much. We're trying to bring a little bit Muito obrigado. Quero dizer, estamos tentando trazer um pouco de luz para a escuridão que é o ambiente atual. Fiquei muito impressionado quando encontrei seu livro, publicado em 2017, sobre a russofobia. Sabe, aquele momento em que as pessoas inventam todo tipo de história sobre a Rússia, sobre Putin e assim por diante, isso certamente se intensificou em 2022, depois que a guerra em grande escala começou. Mas você percebeu isso muito cedo, e percebeu isso na Suíça. Você pode me contar mais sobre a russofobia e a obsessão suíça ou europeia com essa ideia da Rússia como inimiga? Sim, isso veio de uma experiência pessoal. Na minha vida, quando me casei há 33 anos, minha esposa e eu decidimos adotar uma jovem russa. Como você sabe, naquela época a União Soviética havia desmoronado e a situação econômica era terrível, especialmente nos orfanatos. Decidimos adotar uma daquelas crianças que haviam sido abandonadas, digamos, em um orfanato russo, sem dinheiro, apoio ou até comida. E foi por isso que me tornei um pouco mais sensível em relação à Rússia. Passei a conhecer melhor o país e nos últimos 30 anos venho acompanhando o que acontece lá. 30 years I am following what happens in that country. And in 2014 I organized also many. Em 2014, também organizei muitas exposições, intercâmbios culturais e científicos entre a Rússia e a Suíça, começando na década de 1990 e continuando até o início deste século. E em 2014, fiquei muito surpreso como jornalista, já exerço essa profissão há 45 anos, com a forma como meus colegas da mídia falavam sobre a Rússia. Era uma maneira completamente distorcida de fazer jornalismo normal, sabe? De ser objetivo ou imparcial. Quando tratavam de assuntos relacionados à Rússia, falhavam completamente em ser honestos e justos em suas reportagens. E foi por isso que depois dos eventos da Maidan, o golpe de Estado da Maidan, digamos assim, eu disse que não era mais possível deixar aquela situação continuar na mídia. Por isso, em 2014, comecei o livro. Ele foi publicado pela primeira vez em francês, em 2015, e teve certo sucesso naquela época. Depois encontrei uma editora nos Estados Unidos, a Clarity Press, que se interessou em publicá-lo em inglês, e também na Itália. A última edição, acho que foi na Coreia do Sul há 2 anos, e agora estamos preparando uma edição búlgara. Porque esse tema era novo, como você mencionou na época, e muitos leitores como você faziam a mesma pergunta. Por que tanto ódio à Rússia? No Ocidente, quero dizer. E acho que se formos pessoas normais, devemos tentar entender por que isso acontece. Esse foi o início, o começo da minha reflexão sobre a russofobia e sua história no Ocidente. Porque descobri que esse ódio é muito antigo, com raízes profundas na história. Pode ser rastreado há cerca de 1000 anos, até as diferenças religiosas entre os ortodoxos e os católicos, quando surgiu o cisma no século XI de Chusil, entre Roma e Bizâncio, Constantinopla, que, naquela época, era o vez da centro da cristandade, deu collapse dos Ottomans no século XI. Do you think that Você acha que esse cisma, o componente religioso, ainda desempenha um papel hoje em como a russofobia funciona? Ou trata-se mais da situação geopolítica? Quero dizer, Glenn Giesen também escreveu um livro importante sobre a russofobia, e ele a remonta ao mundo anglo-saxão e à rivalidade entre o Reino Unido e a Rússia nos séculos XVIII e XIX.
Onde você vê o foco principal disso? Where do you see its main focus? We share the task with Glenn because Sim, compartilhamos a tarefa com Glenn, porque ele está mais focado no período contemporâneo, nos tempos atuais e, como você disse, no mundo anglo-saxão. Estamos em contato há muitos anos. Então, sim, acho que a religião ainda desempenha um papel. Ela tem um papel do ponto de vista histórico, porque enraizou, digamos, clichês ou estereótipos. O russo mau, o ortodoxo mau, sabe? E o bom católico, que remontam a 1000 anos atrás. E havia essa época para a propagação em Roma, instituída no século X, para lutar contra os maus ortodoxos. to fight against the bad Orthodox, with the same clichés as now. Sabe, com os mesmos clichês de agora, os ortodoxos são os bárbaros, são despóticos, querem nos conquistar, o que é completamente o oposto. É tudo de cabeça para baixo. Mas esses eram os temas da propaganda religiosa espalhada pela Igreja Católica por tanto tempo. E é por isso que isso está tão profundamente enraizado em nosso espírito agora, em nossas mentes. E, em segundo lugar, ainda é eficaz hoje. Se você olhar para a luta agora na Ucrânia, essa é a fronteira. A linha divisória entre, digamos, o mundo católico ou ocidental. Porque o protestantismo é, de certa forma, uma continuação do catolicismo, sabe? Is a kind of follow-up of the Catholicism, But if you look the divide line. Mas se você observar a linha divisória, o fosso entre a parte ocidental da Europa e a parte oriental, entre a parte católico-protestante da Europa e a ortodoxa, vai da Finlândia pelos países bálticos e corta a Ucrânia ao meio. A parte ocidental, em torno de Lviv, tem os uniatas, que são ligados à Igreja Romana, e a parte oriental é ortodoxa, ligada até recentemente a Moscou, a ortodoxia. E essa linha ainda divide a Europa hoje. Os principais grupos, digamos, nacionalistas ou chauvinistas na Ucrânia vêm de Lviv, da parte ocidental uniata do país. E é por isso que essa divisão ainda é tão forte, mesmo que nem sempre seja consciente, mesmo que não tenhamos plena consciência dela. Mas ela continua moldando a guerra atual na Ucrânia. The actual war in Ukraine. Como você acha que isso afeta, sabe, até mesmo um país como a Suíça? Quer dizer, em teoria, você pensaria que a Suíça lembraria que da última vez que fomos ocupados, porque temos muito orgulho de 200 anos de paz e neutralidade constantes, da última vez que fomos ocupados, não foi pelos russos, foi pelos franceses. Napoleão nos ocupou por cerca de 15 anos, e então os russos ajudaram a expulsar os franceses. Exatamente. Isso está praticamente esquecido, não é? Mesmo na Suíça, a russofobia está muito em voga, não é? Sim, não. Você está completamente certo. Os russos vieram libertar a Suíça do domínio francês, da ocupação napoleônica no final do século XVIII, com Suvorov nos Alpes, lutando contra as tropas francesas. Foi em 1799, algo assim. E eles voltaram junto com os austríacos, principalmente eram tropas austríacas. Mas como você sabe, as principais forças que derrotaram Napoleão em 1813 e 1814 foram os russos, com a ajuda dos prussianos e dos austríacos. Então eles libertaram a Suíça, ajudaram a torná-la livre. E o mais importante é que no Congresso de Viena, que encerrou as guerras napoleônicas, foi o czar russo, Alexandre Przemysl, quem ajudou a criar a Suíça atual, contemporânea. Sem o apoio do czar, por exemplo, eu não estaria vivendo em Genebra hoje. I am living in Geneva. Geneva was outside the Confederation. Genebra estava fora da Confederação, separada por território francês. E com a ajuda do czar, pudemos criar as fronteiras reais, ou seja, as fronteiras atuais da Suíça. Esse é o território, o verdadeiro território da Suíça. E, em segundo lugar, também sobre a neutralidade. Foi com a ajuda do czar e de seu ministro das Relações Exteriores, seu embaixador Kapodistria. Kapodistria era o principal diplomata russo da época, que a Suíça pôde conquistar, digamos, a neutralidade. Porque, antes de Napoleão, a Suíça era cercada por potências europeias, principalmente a França, mas também o Império Austríaco,
que interferia constantemente nos assuntos suíços. Com o status de neutralidade e o reconhecimento dessa neutralidade no Congresso de Viena, chegou ao fim essa interferência estrangeira, a ingerência externa nos assuntos suíços. Portanto, foi uma condição para a nossa soberania e independência. Com certeza. Quero dizer, essa é uma das coisas que sempre acho fascinantes, que nós na Suíça somos completamente alheios a isso. Continuamos pensando que conquistamos a neutralidade por conta própria, mas na verdade foi muito importante o fato de os russos apoiarem essa ideia. A ideia veio dos suíços e foi promovida por, como é mesmo o nome dele, o diplomata suíço. Ele tem uma bela estátua em Genebra. Olá, sim, Pictet de Rochemont. Pictet de Rochemont apresentou a ideia ao czar, e o czar então a levou para as negociações, porque os suíços não tinham ninguém lá. Os suíços não foram convidados, mas o czar estava presente e convenceu os outros a aceitarem. E a neutralidade suíça, desde então, por 200 anos, 210 anos, preservou esse tipo de paz que temos. Os russos também foram, os soviéticos foram, fundamentais para que os austríacos se tornassem neutros. Eles aceitaram a neutralidade da Áustria como condição para se retirar em 1955 e a Áustria tornou-se neutra. Os russos têm apoiado a neutralidade há muito tempo e mesmo agora exigem a neutralidade da Ucrânia. Eles não exigem que a Ucrânia se junte a eles. Exigem que a Ucrânia seja neutra. Por quê? Na sua opinião, o lado europeu, incluindo os suíços, nunca percebe que a Rússia, na verdade, tenta usar a neutralidade como uma forma de criar equilíbrio na região? Porque, para mim, parece que é isso que eles estão tentando fazer. E eu não sou fã da Rússia, não estou tentando ser pró-Rússia. Só estou dizendo, veja, temos esses casos em que os russos tentaram usar a neutralidade para criar um equilíbrio. Funcionou para a Suíça, funcionou para a Áustria, mas foi tornado impossível para a Ucrânia. Como você interpreta isso? Sim, mas essa é a história longa, e é o tema do meu livro, sabe? Na minha visão, os estereótipos que se desenvolveram, antes contra a Igreja Ortodoxa e desde o século XVIII contra o Império Russo, foram todos transpostos, todos esses clichês, para a política, porque a religião se tornou menos importante como ideologia. Mas naquela época, isso se voltou contra a própria Rússia, contra o Estado russo. Por quê? Porque começou na França, com o rei Luís XV. Ele se casou com uma princesa polonesa, então era muito próximo do lado polonês. E também no final do século XVIII, a Rússia, por meio de Pedro o Grande e Catarina Goins, o czar e a imperatriz, havia se tornado uma das potências europeias mais importantes. E veja bem, o problema da França era que sob Luís XIV, Luís o Grande, ela era a primeira e dominante potência europeia no continente. A Inglaterra ainda estava surgindo, mas não era tão proeminente ou importante quanto se tornaria depois. Então, era difícil para o rei francês reconhecer um competidor no leste, e que esse competidor seria um russo, uma imperatriz russa, um Estado russo. É um pouco como os Estados Unidos e a Rússia nos tempos de Biden, entende? Tem sido difícil para os Estados Unidos reconhecerem que tem um competidor. Depois da Segunda Guerra Mundial, era o Império Soviético, o Bloco Soviético. Hoje em dia, após o colapso da União Soviética, os Estados Unidos eram a potência líder, a potência hegemônica no mundo. E é muito difícil para os neoconservadores americanos reconhecerem que podem ter rivais, competidores disputando sua hegemonia. Foi o mesmo caso com o rei da França no final do século XVIII. Então, tratava-se de uma competição política entre impérios, o francês e o russo, porque a Prússia não era tão importante, a Inglaterra não era tão importante. Elas se tornaram importantes mais tarde. A Áustria era importante, mas sabe, era difícil para eles enfrentarem um novo rival.
Essa foi, na minha visão, a raiz política da filosofia. Então esse rei é apenas interessante, é história, mas ainda ressoa nos dias de hoje. Eles forjaram notícias falsas, um documento falso chamado Testamento de Pedro o Grande. Nesse testamento falso, dizia-se que a missão dos czares russos após Pedro o Grande era conquistar o Ocidente, ser o poder hegemônico na Europa. Completamente falso. The hegemonical power in Europe, completely fake. It was written, yes, in the year 17. Foi escrito, sim, por volta do ano de 1760, mais ou menos. Tinha sido guardado em um local secreto dentro da monarquia. Mas então Napoleão, depois que se tornou imperador, e depois que entrou em conflito com Alexandre Pym, você sabe, no encontro de Tilsit em 1807, eles se separaram e se tornaram inimigos. Napoleão ficou muito irritado com o czar e decidiu declarar guerra à Rússia em 1811, 1812. Em maio, ele encontrou o chamado Testamento e o publicou em um livro com seu ministro da propaganda, o Sr. Lesueur. Ele era como o Goebbels de Napoleão, digamos assim, o ministro da propaganda de Napoleão. Eles publicaram esse testamento falso para justificar perante o público francês a invasão da Rússia. Porque ele dizia, vejam, a missão histórica dos czares é nos conquistar. The historical mission of the Tsar is to conquer us. So let's do a preventive war against Russia. Então, vamos fazer uma guerra preventiva contra a Rússia, para impedir uma invasão russa da França. Foi assim que ele explicou isso à opinião pública, para justificar exércitos tão grandes, despesas tão altas, para lançar essa expedição contra a Rússia em 1812 e 1813. Infelizmente para ele, foi derrotado. Mas esse falso testamento foi depois traduzido para o inglês, porque após o Congresso de Viena, quando a França estava destruída, derrotada, quais eram as duas potências dominantes na Europa? Os britânicos e os russos. Era 1815, eles eram as principais potências da Europa. E, para os britânicos, foi muito conveniente contar com a ajuda do czar para derrotar Napoleão. Helping them to beat Napoleon. Clear, but just after Napoleon was, Claro, mas logo depois que Napoleão foi, digamos, enviado para Santa Helena, o principal problema para o Império Britânico era ter um concorrente. Não era aceitável para eles compartilhar os benefícios da vitória contra Napoleão com outra potência chamada Rússia. E foi por isso que começaram uma espécie de pré-guerra fria contra a Rússia. Logo após 1815, eles traduziram esse falso testamento para o inglês e o publicaram. E temos na imprensa britânica artigos descrevendo a Rússia como um estado despótico, imperialista e perigoso. Exatamente como ainda podemos ler em nossa mídia hoje. Os mesmos temas, dizendo, eles querem invadir, conquistar o mundo e assim por diante. E o que aconteceu em 1853? Eles iniciaram a Guerra da Crimeia. Invadiram, enviaram tropas britânicas, junto com os franceses e os italianos, para a Crimeia, para travar guerra contra a Rússia, contra o czar russo. make the war against the Russia, against Russian Tsar. So, and you can read, for instance, the Então, você pode ler, por exemplo, The Times, em 1851, com algumas charges mostrando o czar, o mau Nicolau Pima, como um vampiro, como Drácula, voando sobre Londres com dentes enormes, pronto para sugar o sangue dos pobres e inocentes cidadãos britânicos. Naquela época, o russo não era descrito como um urso mau, mas como um Drácula mau. E há um livro nos Estados Unidos, escrito por um professor universitário, não me lembro de qual universidade, que escreveu uma carta mostrando como Drácula era, na verdade, um livro de propaganda escrito na Inglaterra no final do século XIX, usado como ferramenta de propaganda contra os russos em sua disputa na Ásia, no chamado Grande Jogo. É fascinante ver como essa russofobia se expandiu e está enraizada em notícias falsas e documentos falsos. E só para terminar a história, é um pouco longa, desculpe. And just to finish the story, it's a little bit long, I'm sorry. É fascinante. Yeah, this fake testament was Sim, esse falso testamento só foi reconhecido como uma falsificação no final da década de 1870, em 1878, se não me engano, por historiadores franceses, que de repente descobriram que o documento era uma fraude. E por que isso aconteceu apenas naquele momento? Porque a França havia sido derrotada pelos alemães na Guerra Franco-Prussiana de 1870.
Até então, o principal inimigo da França era a Rússia, não a Alemanha. Mas assim que foram derrotados pelos alemães e pelo Kaiser, em 1870, com Napoleão III fora de cena, o principal inimigo da França deixou de ser os russos e passou a ser os alemães. For France was no more the Russian, but the Germans. And suddenly, a few years later, historian by E de repente, alguns anos depois, os historiadores, por mágica, sabe, descobriram: era uma falsificação. Esse testamento, e talvez os russos não fossem tão ruins quanto pensávamos há alguns anos, entende? E isso começou a mudar na França, porque a França estava isolada no continente e com medo da Alemanha. Eles procuravam aliados. A Áustria estava um pouco enfraquecida, o Império Austríaco. A Itália ainda não estava unificada. E os britânicos também eram concorrentes no mar. Então era uma situação difícil para a França. Então começaram a pensar: mas talvez os russos não sejam tão ruins, e talvez possamos tê-los como aliados, não como inimigos. E foi por isso que começaram a se aproximar e assinaram uma aliança com a Rússia. Depois disso, como a Alemanha estava crescendo tão rapidamente, os britânicos tiveram a mesma reflexão e se juntaram à aliança até a Primeira Guerra Mundial. reflection and joined the alliance until the First World War. So, that's the more. Sabe, quanto mais a russofobia está ligada ao poder, ou digamos à importância da Rússia, mais a Rússia conta na cena internacional e mais forte a russofobia se torna. Está diretamente ligada ao poder da Rússia. Quando a Rússia está fraca, quando está em caos, como nos anos 1990 após o colapso da União Soviética, todo mundo gosta da Rússia. Quando está fraca, quando está em crise, não há problema. Mas assim que a Rússia se recupera, a russofobia cresce. Essa é a minha observação histórica. That's my historical, let's say, observation. Yeah. It's absolutely fascinating. Yeah, you're totally right. In the 1990s, É absolutamente fascinante. Sim, você está totalmente certo. Nos anos 1990, as pessoas não precisavam odiar a Rússia. Mas durante a Guerra Fria, a antipatia, o desgosto por qualquer coisa soviética não era apenas ideológica. Tinha muito a ver com tudo o que aquela parte do leste representava. É fascinante que seja possível traçar isso, que se possa ligar à forma como a França abordou a questão, porque muitas vezes se pensa que tem mais a ver com o Reino Unido, o que de fato também é verdade. O fato de as rivalidades franco-alemãs e franco-britânicas também se refletirem na Rússia é algo frequentemente ignorado. Mas o que me intriga é que no continente europeu, a russofobia é muito específica, porque por um lado, há um medo da Alemanha, mas eu não chamaria isso de germanofobia. Eu não diria que temos francofobia, e também não acho que temos anglofobia, mas temos sim uma russofobia, muito claramente. Por que você acha que isso acontece? E talvez eu deva especificar. Quando usamos a palavra fobia, literalmente fobia significa medo, certo? Mas tenho a impressão de que essa fobia é menos sobre medo e mais sobre ódio. Como você disse, o Drácula, a exibição da besta, mostrar essa parte da Europa como se não fizesse parte da Europa, como bestas, como não humanos. Eu não lembro que havia imagens assim nos alemães durante a Alemanha nazista, mas apenas por um breve período. Simplesmente não vemos algumas nações. Por que com os russos? Yes, that's why. Sim, exatamente, a russofobia. Eu uso a palavra russofobia porque ela foi criada por um escritor russo, no século XIX, desculpe, o Sr. Tyutchev. Então essa palavra tem um contexto histórico, sabe? E fobia, sim, significa medo. Mas no caso da Rússia, é mais como ódio. Eu também não gosto muito do termo, mas de outro modo seria um tipo de ódio, sabe? Ou racismo, digamos, contra a Rússia. Mas, na minha opinião, não há palavra melhor para descrever todo esse fenômeno. Nenhum problema com a palavra. Só quero destacar que há algo um pouco enganoso nela, mas vamos deixar por isso mesmo. Quero dizer, é o termo que todo mundo usa para se referir a esse tipo de aversão à Rússia, mas normalmente não encontramos a mesma aversão em relação a outros. Não,
mas podemos dizer que existe um tipo de xenofobia contra os chineses. Você sabe, o perigo amarelo, lembra? Tudo isso. Há também talvez um pouco, se você for à América do Sul, de uma espécie de americanofobia, sabe? Contra os Yankees. Isso também depende da história geográfica e geopolítica da sua região. Mas você tem razão, a russofobia é a fobia mais desenvolvida, digamos assim, que poderíamos mencionar. Na minha opinião, sim, está relacionada ao lugar específico da Rússia, em termos de geografia. Também é algo muito perturbador para os europeus, por exemplo, que foram os líderes do mundo, digamos, no século XIX, quando a Europa dominava o mundo, com o imperialismo e todos aqueles impérios, o francês e o britânico. E se você olhar para o mapa, no mapa você é o rei do mundo. Mas há esse grande país, quero dizer, só de olhar o mapa, dominando metade do planeta. Entende? Acho que isso é profundamente perturbador para, digamos, pessoas que têm a pretensão de serem supremacistas, de dominar os assuntos mundiais, verem esse enorme país se espalhando por todo o planeta, na Europa, na Ásia e até na América, já que o Alasca ainda era russo na América do Norte. E sabe, acho que isso alimentou esse tipo de russofobia. Não é uma explicação muito satisfatória, mas não consigo encontrar outras melhores do que as raízes religiosas, as raízes geopolíticas e também esse tipo de representação do mundo. É um continente muito perturbador, chamado Rússia, sabe? Não é uma explicação ruim, de forma alguma. Quero dizer, no fim das contas, se olharmos para fobias reais, os medos de verdade, como a fobia de aranhas, é preciso procurar o medo dentro da pessoa que tem medo, não dentro da aranha, certo? A aranha não é o problema, a reação é o problema. Então, se olharmos isso dentro do contexto europeu, na mentalidade europeia, e também nessa mentalidade colonial de dominar o mundo sem compartilhá-lo com ninguém. Eu acabei de ter essa conversa com nossa compatriota suíça, Nathalie Jumb, que foi recentemente sancionada pela União Europeia. E ela aponta que as sanções são, na verdade, uma ferramenta colonial, algo que as pessoas na África, já que ela é meio camaronesa, têm experimentado há séculos, sabe? Essa tentativa de banir pessoas. Você acha que há uma conexão? Porque quanto mais eu trabalho nesse tema, mais chego à conclusão de que a mentalidade colonial não resolvida dos europeus é uma parte central de todo o problema. Sim, claro, eu concordo completamente. Porque para o chamado establishment europeu, é muito difícil reconhecer que eles perderam o controle sobre o mundo. Até, digamos, o final do século passado, era completamente óbvio que o mundo ocidental, o Ocidente, estava dominando. Não apenas em termos militares, o que era um pouco disfarçado, havia algumas guerras, mas também em termos de cultura, economia e, digamos, poder brando. O poder brando ocidental era totalmente dominante. Mas, desde o início deste século, e especialmente com a ascensão da China, para mim, o principal acontecimento deste século é a perda completa do poder brando europeu. O poder brando da Europa e do Ocidente, que foi dominante por 500 anos, desde as primeiras conquistas coloniais, entrou em colapso total nas últimas 2 décadas, digamos, nos últimos 15 anos. E é simplesmente impossível para eles reconhecerem isso como um fator. Mas essa é a nova realidade. Com a ascensão da multipolaridade e o crescimento da China, que agora é completamente dominante. Estive na China 2 vezes nos últimos 12 meses, e para mim, a China está, não sei, 10 anos-luz à frente dos Estados Unidos em todos os domínios. Ainda não no militar, mas isso virá, sabe? E acho que os europeus são incapazes de perceber que perderam essa capacidade de poder brando sobre o resto do mundo. É por isso que temos uma disputa tão intensa, por exemplo, na Ucrânia. Os europeus perderam completamente a oportunidade e a capacidade de negociar na Ucrânia. Eles estão simplesmente desaparecendo da cena, mas são incapazes de perceber isso. E é por isso que estão tão belicosos, tão inclinados à guerra. É a última reação de um parceiro em declínio, tentando manter o controle.
Mas isso é desesperado, na minha opinião. E, como eu vejo, os americanos agora estão reconhecendo que perderam essa supremacia. Estão perdendo não apenas em termos militares e econômicos, mas também em termos de poder brando. É por isso que Trump é tão impopular, porque Biden representava a narrativa neoconservadora de sempre. Sim, sim, com mais guerra, mais agressividade, continuaremos a dominar o mundo. We will continue to dominate the world, but in my view, the administration. Na minha opinião, o governo Trump foi o primeiro a reconhecer: temos um problema. Estamos perdendo o controle. Estamos perdendo nossa posição e precisamos reagir. Devemos fazer algo. Então eles estão tentando usar tarifas para recuperar a capacidade industrial e reconstruir a infraestrutura e a força militar, a fim de voltar a ser uma potência dominante, porque perderam muito potencial na última década. Eles sabem que precisam agir, mas os europeus ainda não estão com essa mentalidade. Eles ainda acham que podem continuar como sempre, com suas narrativas, conversar, assinar acordos, realizar coletivas de imprensa e ainda manter o controle. Isso já não é mais o caso, infelizmente para eles. No more the case, unfortunately for them. Você interpreta as sanções da União Europeia contra cidadãos da UE, cidadãos suíços e, claro, também cidadãos russos, embora os russos sejam explicitamente os alvos, mas agora temos outros alvos também. Você vê isso como uma espécie de reação desesperada diante da perda de controle? Exactly. Exatamente. E é isso mesmo, sabe? Essa é a reação desesperada de um lado que está perdendo esse tipo de coisa. E é aí que entra o que eu disse sobre o poder brando, certo? Um dos principais poderes brandos do Ocidente, e principalmente da Europa, era a narrativa da democracia e dos direitos humanos. Dizer, somos a região mais democrática do mundo, somos os países mais voltados aos direitos humanos do mundo. E isso trouxe à Europa muita credibilidade, porque essa narrativa, mesmo para mim ou para você, eu sei que você nasceu na Suíça, nos liga à democracia, até mesmo à democracia direta, aos direitos do indivíduo e aos direitos humanos. Eu também sou ligado a isso. Mas o problema é que a Europa traiu esses valores. Ainda fala muito sobre direitos humanos e democracia, mas na verdade está perdendo ambos. E com as sanções, novamente como você disse, sancionar a Rússia pode ser bem compreensível, porque eles são os chamados inimigos. Mas sancionar cidadãos europeus, como os 2 jornalistas alemães, ou Jacques Bourg ou Xavier Moreu, que estão apenas exercendo seu direito de se expressar, um direito reconhecido por todos os países europeus, por suas constituições e pela própria União Europeia, é uma grande contradição entre as palavras, os textos escritos e o que realmente praticam. Isso, sabe, para mim, é o colapso do poder brando aos olhos do resto do mundo. Porque os europeus não percebem isso, mas o resto do mundo, o sul global, os países asiáticos, os chineses, dizem, mas que tipo? Como podemos confiar nos valores europeus se eles os traem, sancionando seus próprios cidadãos por exercerem o direito à opinião e à livre expressão que está escrito em suas constituições? A ironia de tudo isso, sabe? Porque para mim, a história é cheia de ironias. Você as encontra quase em todo lugar. E uma das ironias do momento atual é, claro, que ao gritarem e berrando que estão fazendo isso em defesa da democracia e da liberdade e tudo mais, eles acabam destruindo os direitos humanos. Eles entregam tudo, jogam fora, e todos os outros pegam. Quero dizer, um dos fatos interessantes é que ninguém, neste momento, quer acabar com as Nações Unidas. Ninguém diz que a Carta dos Direitos Humanos é uma má carta. Ninguém. Os chineses querem mantê-la, os russos querem mantê-la, os africanos também. Todos dizem isso é uma boa ideia, devemos ter isso. Então, obrigado, Europa. Mas o que diabos está acontecendo? A ironia é que eles estão simplesmente entregando isso, como se estivessem jogando fora. E claro, outros vão pegar e continuar trabalhando com isso.
É bastante impressionante para mim que isso esteja acontecendo tão rápido. Talvez possamos usar os últimos 15 minutos, mais ou menos, para falar sobre essa outra invenção, a invenção da neutralidade. Essa ideia de que certos espaços devem permanecer livres de competição e servir como zonas de amortecimento. A Suíça tem feito isso há muito tempo, e me parte o coração ver como o nosso governo está jogando isso fora. Vem jogando fora nos últimos 10 ou 15 anos. Você pode me dar sua opinião sobre onde a Suíça e sua neutralidade estão hoje? Sim, mas a neutralidade na Suíça sempre foi, digamos, um pouco flexível. Ou um pouco porque é um princípio, mas também é uma prática. E a prática nem sempre correspondeu ao princípio. Mas isso é, digamos, a vida humana e a vida política tradicional. Então a neutralidade, sabe, o que é muito perturbador para mim como suíço, é que a neutralidade sempre esteve enraizada em nosso, digamos, modo de pensar político e cultural na Suíça. Crescemos com a neutralidade em nossa forma de pensar. Não apenas porque a neutralidade é frequentemente descrita por outras nações como uma fraqueza, como algo não tão bom, porque, sabe, coragem significa tomar partido de alguém, de uma causa e assim por diante. Mas, na minha visão, a verdadeira neutralidade é, digamos, mais exigente do que tomar partido, porque é tão fácil escolher o lado do bem, o bem contra o mal, sabe? Sim, embora ambos os lados sempre afirmem que são o bom, não é? Sim. Mas se você for realmente neutro, isso exige reflexão. Tentar ser neutro entre dois lados que estão lutando entre si. Isso requer reflexão intelectual. Não apenas tomar partido emocionalmente de um lado e deixar de pensar de novo, entende? E para mim isso foi, bem, para a Suíça, talvez às vezes não tenhamos aplicado totalmente a neutralidade, mas tentamos. Na história do nosso país, tentamos fazer o nosso melhor, digamos assim, mesmo que nem sempre a tenhamos aplicado corretamente. Mas agora, com a decisão tomada em 2022, tomar partido unilateralmente pela Ucrânia contra a Rússia, que aliás é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, foi um golpe direto contra a nossa neutralidade. Direct hit against the neutrality because normally you have Porque normalmente há neutralidade em tempos de guerra. Você não pode tomar partido de um país em conflito. Isso é claro, e acho que todos concordam com isso. Mas normalmente, também é preciso evitar tomar partido de forma muito aberta com um dos lados em guerra. E nessa situação, em 2022, nós tomamos partido unilateralmente, sem sequer o início de uma reflexão. Isso foi feito em 48 horas após o dia 24 de fevereiro, mais ou menos. Simplesmente aconteceu, sabe, sem debate político, sem reflexão ou qualquer coisa assim. Foi feito diretamente. Isso para mim foi um grande golpe. Para a Suíça, para mim, é um grande impacto contra o espírito suíço, digamos assim. Por quê? Porque não somos mais reconhecidos como neutros, não apenas pelo lado russo, mas também pelos amigos da Rússia e pelo sul global. Metade do mundo, ou até 2/3 do mundo, já não considera a Suíça neutra. E isso é um grande problema para o que podemos chamar de nosso poder brando. Porque a neutralidade era um elemento essencial do poder brando suíço, voltando a esse conceito. Por quê? Porque, graças à neutralidade, a Suíça sempre pôde ser um lugar de mediação. Oferecer, como se diz em francês, seus bons ofícios a países e estados em guerra. Fizemos isso na Geórgia, durante a Guerra de 2008, e entre o Irã e os Estados Unidos. É por isso que sempre conseguimos oferecer esse, digamos, lugar neutro, uma plataforma neutra. Genebra Internacional, onde moro, sempre foi reconhecida por todo mundo como um local neutro para encontros. A última reunião foi a cúpula Biden-Putin em 2021, portanto, é algo muito recente. Agora, essa capacidade de soft power da Suíça entrou em colapso total, e isso é muito preocupante. Por isso, foi um grande erro fazer as coisas da maneira como foram feitas em 2022, quando a Suíça decidiu tomar partido. Não se trata de ser, como você diz, anti-Rússia, pró-Rússia ou anti-Ucrânia.
Esse não é o problema. That's not the problem. It's how it has been done without any reflection. Foi assim que foi feito. Sem qualquer reflexão, sem explicação, sem recuo, sem distância, sabe? E agora, para reconstruir isso, acho que ainda é possível se aceitarmos a iniciativa popular, que apoia o retorno à plena neutralidade. Mas é uma tarefa difícil. Para mim, a capacidade da Suíça de oferecer sua mediação, seus bons ofícios, sabe, sempre foi mais importante do que seu pequeno tamanho, por causa dessa habilidade de sediar cúpulas e negociações internacionais. Durante as guerras da Iugoslávia, durante a Guerra Fria, o tempo todo. Lembro que publiquei algo recentemente porque encontrei meu antigo crachá de 40 anos atrás, da primeira cúpula Reagan-Gorbachev em Genebra, em 1985. Exatamente 40 anos atrás. Ela foi realizada em Genebra por causa, digamos, dessa neutralidade e da diplomacia de soft power. Agora, isso acabou. Os russos disseram, para nós, a Suíça não é mais um país neutro. Não temos interesse em realizar reuniões em Genebra. Por quê? Por que não ir para a Turquia, que é mais neutra que a Suíça? Ou para a Arábia Saudita? Ou qualquer outro lugar? Ou até mesmo para Belarus? O que é completamente absurdo se olharmos para a história suíça. Então, if you look in the history for the Swiss people. Isso mostra que a percepção de neutralidade tem pouco a ver com as proclamações oficiais do Estado. Tem tudo a ver com as ações e com a forma como os outros as percebem. Exatamente, que você seja visto como neutro, talvez não um amigo próximo, mas pelo menos não um inimigo. E quando a Suíça implementou todas as sanções e assim por diante, ela deixou claro, não, queremos fazer parte dos países que se opõem a isso. E então você escolheu um lado. Quer dizer, não importa que nosso Conselho Federal diga, não, estamos mantendo a neutralidade militar. Acho que em certo nível isso ainda tem um papel, porque, por exemplo, a Suíça ainda é o poder oficial de bons ofícios ou de mediação entre a Geórgia e a Rússia. Eles não interromperam isso. Então nem tudo acabou, mas sabe? Não. Mais ou menos. Sabe, eu acompanho, aqui em Genebra temos essa plataforma diplomática. E veja, só para dizer, os russos são pacientes, menos que os chineses, mas ainda assim, esse tipo de paciência, essa distância. Você mora no Japão, sabe do que estou falando. É interessante. Mas não, só para mencionar, ainda há discussões. Não acabou totalmente. Gostaria de lhe contar uma pequena anedota. No verão passado, em julho, recebemos aqui em Genebra uma delegação russa de alto nível para a cúpula parlamentar, a cúpula de todos os parlamentos do mundo. Eu me lembro disso, sim. Sim, e pela primeira vez em 4 anos, conseguimos receber uma delegação russa com um avião oficial da Rússia. Sabe, isso foi graças às conversas entre Macron e Putin. Normalmente, uma aeronave russa não pode sobrevoar países da União Europeia. Mas houve, digamos, uma espécie de acordo especial. Os italianos e os franceses permitiram que o avião russo viesse de Moscou, passando pela Turquia, Líbia, Tunísia, Argélia, depois voltando por Sardenha e Córcega até Genebra. E eles conseguiram chegar. Fecharam os olhos, por assim dizer. Foi uma espécie de arranjo informal e pacífico. Mas quando pousaram em Genebra, depois de 8 horas de voo, não havia mais querosene no avião. There were no more kerosene in the plane. So the plane should make the full. Então o avião precisava se encher de querosene. Reabastecer, sim, reabastecer. Mas como pagar? Eles não podiam, porque os cartões russos são proibidos, não conseguiam pagar. E todas as empresas no aeroporto de Genebra disseram: não queremos reabastecer, porque senão seremos sancionados pelos europeus. É proibido encher o avião com nosso combustível, e não queremos correr o risco de ser sancionados por ajudar um avião oficial russo. Então foi o exército suíço que trouxe querosene de uma base militar suíça para reabastecer o avião russo em Genebra. E o que aconteceu? Os russos pagaram pelo combustível em rublos na embaixada suíça em Moscou. Porque você sabe, somos suíços. Tudo tem que ser pago direitinho. Everything should be paid correctly. But
Mas tudo bem, ainda resta um pouco de pragmatismo, uma naquela que é swagmatic. It's just to finish on a positive point. So, the Swiss Só para terminar, em uma nota positiva, os suíços foram inteligentes o bastante para permitir isso, para oferecer os serviços aos russos. E parece que ainda existem alguns contatos para fazer isso acontecer. Isso também é, digamos, um sinal de otimismo. Sabe, nem tudo foi destruído. Talvez seja possível reconstruir alguns laços normais e recuperar nossa neutralidade e, sim, nossa capacidade como um lugar diplomático. Our capacity in terms of diplomatic place, yeah. Gosto muito disso e gostaria de encerrar com essa nota positiva. Quero dizer, concordo com você. O que precisamos é de paz na Europa, paz entre nossas nações, e precisamos de soluções pragmáticas para os problemas que nós mesmos criamos. E nisso incluo também os russos. Porque somos um planeta com 8 bilhões de pessoas, estamos nos auto-organizando e não somos muito bons em nos organizar. Mas talvez soluções pragmáticas ajudem. Guy Metan, onde as pessoas podem ir se quiserem acompanhá-lo? Algum lugar onde você publique regularmente, em francês ou em inglês? Yes, thank you. I publish regularly, but in French. Sim, obrigado. Eu publico regularmente, mas em francês, já que o francês é minha língua materna. Eu publico toda semana ou a cada 2 semanas, principalmente na minha página do Facebook, sabe, Guy? Ou no LinkedIn, e também em alguns sites. Você conhece um site na Itália chamado pluralia.com, que é muito bom em termos de pluralidade, pluralismo de opinião. E sim, o SU Info também é um bom site francês que publica muitos artigos muito diversos e muito bons. Esse tipo de coisa, porque depois de 45 anos de jornalismo, eu estou, digamos, mais ou menos banido pela mídia oficial, pelos meus antigos empregadores. Faz parte da vida. Mas na internet, sim, temos a capacidade de nos expressar, como Jacques Bode. De qualquer forma, eu participo de menos, bem, não tantos, podcasts, porque sou principalmente escritor. Mas ainda assim é importante estar lá, estar presente e expressar nossas opiniões. Be present and to express our views. Yeah. É verdade, é verdade. E enquanto tivermos as ferramentas, devemos usá-las. Vou colocar os links que você acabou de me passar na caixa de descrição deste vídeo abaixo. Guy Metan, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Yes, thank you. Sim, obrigado, Pascal. Desejo a você tudo de melhor para o fim do ano e um feliz ano novo. E, por favor, continue com seu podcast. Podcast, please. Eu vou. E feliz ano novo para você também. Feliz Natal, obrigado. Thank you.